Você já se perguntou por que naquela passagem de Marcos 5, onde Jesus liberta do demônio aquele possesso no território de Genezaré, e os demônios, aquela legião de demônios, pede então para que Jesus permitisse que eles entrassem naquela vara de porcos, que eram mais ou menos 2.000 porcos, e eles entram nos porcos e se precipitam ladeira abaixo, e os porcos morrem afogados? Os porcos, eles são considerados imundos pelos judeus. Os judeus não comem carne de porco. Segunda questão, e a mais importante. Se nós analisarmos a anatomia dos porcos, nós vamos perceber que a cerviz, a coluna dos porcos, ela é reta. O porco não consegue olhar para cima. E isso, né, significa muito, né, no caminho de conversão. É necessário olhar para cima. É necessário olhar para o céu. E é isso que nós vamos tentar entender hoje nessa passagem que está no livro de São Mateus, capítulo 15, versículos de 29 e seguinte. Eu não vou ler porque é bastante extenso, tomaria muito tempo, mas nessa passagem aqui, Jesus sobe a montanha e lá fica esperando os enfermos. E os enfermos iam em grande multidão e eram curados. Eles chegavam lá e se lançavam aos pés de Jesus e eram curados. Era uma multidão muito grande. Então, é preciso que nós tenhamos uma cerviz não como a do porco, mas que nós olhemos para o alto, que nós busquemos no alto, o Deus que está no alto. Claro que aqui no sentido figurado, mas é necessário esse esforço, porque imagine, coxo, aleijado, cego, mudo, subindo montanha acima. Quando nós vamos na igreja, não, fala sério, quando nós vamos na igreja, cara, eu tô falando por mim, tá? Primeira coisa, quando entra na igreja, né, que fala Senhor da Cruz, olhando para o sacrário, eu já olho a credência, ver se está arrumada a credência, que é aquela mesinha separada do altar. Porque se ela estiver arrumadinha ali, bonitinha, é porque vai ter missa. Se não tiver a credência ali, então é sinal de que não vai ter missa. E já fica preocupado, porque vai ser um ministro ou um diácono, já não é a mesma coisa. Aí, olha aquela mesinha do lado, vê se tem... Não, sério, você vai ter batizado, porque daí a missa vai demorar mais. Não é assim? É assim. Agora se imagina a logística para levar todos esses enfermos montanha acima. Aqui dá a impressão que Jesus não gosta dessa galera aí, porque podia estar lá embaixo. Erguia a mão lá, curava todo mundo. Não, é necessário que a gente busque a nossa cura. Nossa cura física, sim, mas a nossa cura espiritual em primeiro lugar. E por isso nós temos que entender que há um método para buscar a nossa cura. E nessa passagem aqui, Jesus nos ensina qual que é o método. Existe uma diferença na dinâmica, né? No caso que eu relatei lá de Marcos 5, Jesus foi ao encontro do possesso. Agora, nesse caso, Jesus espera lá no alto. E nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, tempo litúrgico, né, do Advento, que é o tempo da espera de Jesus. Infelizmente, os católicos não valorizam tanto o Advento como o tempo da Quaresma, porque o tempo da Quaresma é um tempo forte, né, de conversão. Mas o tempo do Advento também tem que ser considerado como esse tempo forte, porque nós estamos esperando. Advento é esperar aquele que advém, aquele que vem. Nós não estamos lá esperando agora a primeira vinda, mas a segunda vinda de Jesus. Ele virá como juiz. Portanto, é necessário que a gente suba a montanha para buscar Jesus. E como relata aqui, que nós nos joguemos aos pés de Jesus, pedindo a nossa cura. Aqui na palavra, Mateus vai elencando que lá subiram os coxos, os aleijados, os cegos e os mudos. Coxos somos nós que todas as vezes que pegamos um caminho diferente do caminho que Deus traçou para nós, a gente vai mancando. Né? Aleijados aqui, a palavra aleijado aqui, ela está mais no sentido figurado de encurvado. A gente vai desobedecendo a Deus e cada vez vai olhando mais como o porco, cada vez mais para baixo, cada vez mais para o seu umbigo. Cegos, né? Nós nos tornamos cegos porque nós não queremos ler a palavra de Deus, nós não queremos buscar a Deus. Então nós vamos tropeçando, nós vamos olhando para baixo e não olhamos mais para Deus. E mudos, nós somos mudos porque nós nos fazemos surdos da palavra de Deus.
Todas as vezes que a gente se fecha para a palavra de Deus, a palavra não entra no coração. E nós não vamos proclamar a palavra depois. Né? São as curas que nós temos que buscar. Né? E é importante notar aqui que há um método aqui. Né? Primeiro, os enfermos vão até Jesus, se lançam aos pés de Jesus. Jesus sabia da dificuldade de cada um deles. Né? Sabia da dificuldade da logística. Imagina, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ali não tinha banheiro, não tinha água, não tinha comida, não tinha energia. Era um calor infernal de dia e um frio durante a noite. Eles não pediram nada disso para Jesus. Jesus lhes deu a cura. E Jesus sabia de todas essas dificuldades, ele sabia da fome. Mas nesses 3 dias que eles ficaram com Jesus, esses enfermos, eles tiveram a oportunidade de jejuar com Jesus, né? De passar essa paixão, morte e ressurreição de Jesus nesses 3 dias. E veja, primeiro Jesus curou as enfermidades, para depois dar alimento. Nós primeiro temos que ir para o tribunal da misericórdia. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nós temos que fazer penitência, nós temos que confessar os nossos pecados para depois nos alimentarmos. Porque Jesus entendeu aqui que mesmo depois todas essas curas, ele despedisse o povo sem comer, eles se perderiam, ficariam fracos. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. É preciso que nós busquemos Jesus, que nós sejamos curados da nossa enfermidade, do nosso pecado, para aí sim nos alimentarmos e permanecer com Jesus no mundo. Deus te abençoe. Bom advento.